Licenciada em Comunicação Social e Publicidade pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, chegou a Portugal há mais de 20 anos e por cá ficou. Mas ainda não perdeu o sotaque carioca. É empresária e produtora de eventos, contou com uma passagem emblemática pelo Ídolos, mas é como rosto do Rock in Rio que é conhecida por todos. Tenho o prazer de ter aqui comigo Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio. Here we go. The dollar is our god. Tão bom, Olá, obrigada Roberta. pelo convite. E olha a sinergia, hein? Oh, meu Não Deus! foi combinado. Não foi combinado, mas viemos as duas de rosa. Rosa. Porque gostamos muito de cor, não é? Sempre cores. Alegria. Exatamente, que venham as cores. Roberta, para quem não a conhece, como é que é possível alguém não conhecer, mas quem é a Roberta Medina? Olha, a Roberta é super menina por dentro, continua. Eu adoro, acho que a grande vitória, uma coisa que eu vi da Lua aos 3 anos de idade, ela olhou pra minha cara assim, e fora de contexto completo. Ela diz assim, mamãe, você é uma criança em corpo de adulto, né? Eu, yeah! Adoro. Não preciso mais nada. Sou mãe galinha, diferente do que eu podia imaginar. Adoro dar risadas, adoro dar gargalhada. Sou aquela que não consegue ajudar antes de rir de quem cai. Então, assim, é sempre na palhaçada. E eu gosto de estar com meus amigos, com a família. Adoro animais. Que idade é que tem E a filha? adoro produzir shows. Eu tenho a Lua, de 11 anos, e o Theo, de 7. Muito bem. E qual é que é a sua melhor memória de infância? A casa cheia. Eu acho que é uma coisa que eu literalmente é a minha melhor memória de infância e que eu reproduzo muito na minha casa, que na casa dos meus pais era tudo misturado, adultos, mais velhos, avós e crianças, e eu tenho agora 3 irmãos, uma é muito mais nova, então não cresceu com a gente, Ok. mas o meu irmão mais velho tem 12 anos a mais que eu, e o do meio tem 2 anos e meio. Então, eram gerações todas misturadas. Ok. E eu amava ver a casa cheia nessa confusão e todo mundo interagindo, várias gerações. É o que eu costumo fazer na minha também. E se tivesse assim que dizer uma música da infância, qual é que seria? Música da infância, Frank Sinatra, porque era paixão do meu pai. Então, a gente ouvia... E eu ouvia muito Frank Sinatra em casa. Muito bom. E o que é que ainda resta da menina do Rio? Resta o astral, a alegria, o lado comunicativo, o lado aberto às pessoas. Acho que já não tão aberto como os cariocas, mas pronto. Mas acho que sim, eu acho que é uma coisa para mim muito importante, porque acho que se tem uma coisa boa que os brasileiros podem cada vez mais trazer para Portugal é essa alegria, esse alto astral, mesmo quando os tempos são difíceis, a gente brinca, canta para subir, né? Então, acho que é isso que se mantém. Mas já tem quase metade da sua vida em Portugal, É verdade. metade no Brasil. O que é que já tem de portuguesa? Eu acho que eu tenho muito, acho que não é à toa que eu escolhi Lisboa como minha cidade. Uma coisa que eu descobri é que a nossa personalidade se identifica com a personalidade de uma cidade, pode se identificar. Então, assim, tudo menos. Eu tenho um certo grau de ambição, mas não completamente sem fim. Ok. Então, isso traz essa possibilidade de estar satisfeita e atenção, eu tenho muito. Mas de não querer sempre mais e de estar feliz andando na rua e de estar feliz dando risada, sem precisar de grandes acontecimentos. Ser feliz nas pequenas coisas? Ser feliz nas pequenas coisas. Então, essa vida mais tranquila de Portugal. Eu acho que é uma coisa que eu adoro aqui, e que no Rio a gente não faz, que é assim, chega um senhor para consertar a sua casa, alguma coisa. Aí, no Brasil, ei, então, Fernando, meu irmão, ei. Então, você vai numa loja, então, meu amor, o que você quer? Querida. E eu fico, não. Então, aqui então, seu Fernando, como vai? Você pode até ganhar intimidade, mas tem um tempo para pedir licença. É engraçado ouvir isso de uma carioca. Eu adoro esse tempo de pedir licença. Eu acho que em Portugal a gente leva depois para sempre para entrar, né? Mas pronto, eu acho que esse mix de nem tão rápido, nem tão cerimonioso, né? Nem tão à vontadinha, nem tão cerimonioso, é um equilíbrio bom dessa mistura dos dois lados. E sabores? Sabor que tem
presente do Brasil e que gosta, aquele prato mesmo que tem que ter, e de Portugal? O que é Do apaixonou? Brasil, brigadeiro, né? Tem que ter brigadeiro. De Portugal, acho que os pães. Nossa Senhora, gente. Que estrago. E como é que começa? A Roberta é conhecida pelo Rock in Rio, mas é sobretudo como produtora de eventos e empresária. Como é que chega a este mundo? Ou seja, contar aqui um bocadinho o percurso que se calhar começou, talvez pela mão do pai, Claro. não é? Como é que entra neste mundo e se apaixona? E no fundo, se foi a Roberta que escolheu ou se foi esta carreira que a escolheu a si? Eu acho que tem um mix dos dois, né? Então, o primeiro Rock in Rio eu tinha 7 anos de idade. O segundo eu tinha 12, só queria saber do New Kids on the Block. Do primeiro eu não lembro muito. Do segundo, pronto, já vi muitos shows, etc. Mas o mundo da produção não era o mundo da minha casa, né? E depois, o Rock in Rio só volta a acontecer quando eu já tinha 21. E no meio do caminho, as 2 primeiras edições foram muito duras para a família, né? Foi muito prejuízos, etc. Então, eu não gostava do Rock in Rio. E a conversa da minha casa, meu pai é publicitário. A conversa da minha casa sempre foi os sonhos, as ideias e a comunicação. Então, esse era o dia a dia da casa. Então, como sempre fui de desenhar, ainda experimentei tocar piano, mas os instrumentos não é a minha praia. Bateria é super giro, mas não é meu talento. Gostava de pintar, etc. O mundo que eu via dentro de casa foi, bom, então vou ser diretora de arte na agência. Eu achava que era um pouco isso. Acontece que a gente tem ali no DNA da família uma paixão soberana por Disney, né? E em determinado momento a agência, Artplan, a agência do meu pai, que hoje é liderada pelo meu irmão Rodolfo, desenha uma promoção para um shopping, que era o Barra Shopping, que era na frente de casa, é o maior shopping da América Latina, para fazer uma promoção de Natal com prova de troca de compra, né? Você comprava X e trocava por um ingresso de shows da Disney no estacionamento, numa super arena montada, tinha um castelo gigante montado no shopping. E eu passeava com meu pai ali, enquanto ele ia ver como as coisas estavam acontecendo. A gente encontrou o gerente de marketing do shopping. Eu devo ter me metido na conversa, porque a educação de casa foi mesmo assim. E em determinado momento ele vira assim, mas você quer vir trabalhar com a gente? Eu estava na escola, estava no último ano da escola. Sempre tive vontade de trabalhar cedo. Que idade? Mas não... 17. Ok. Mas não estava assim, não era nada que eu estava procurando, né? Aí eu achei, tá querendo agradar meu pai? sim. E fui-me embora. Só que uma semana depois ele ligou lá pra casa. Falei, cara, pra trabalhar com o Mickey, agora você que aguente. Porque ele ligou, o problema é teu, então eu vou. E fui ser estagiária da equipe do marketing, sem fazer a menor ideia do que eu ia encontrar por lá. E aí, curiosamente, eles me botaram para fazer uma coisa que eu acho que tem a ver com o meu talento até hoje, que eles me pediram para ficar fazendo a ponte entre a empresa de produção, que tinha sido contratada para executar o show, para fazer a arena, etc., e o marketing do shopping. E eu ficava de leve trás entre essas 2 unidades. E, de repente, eu descubro uma coisa que, curiosamente, eu não descobri dentro de casa, que gente, tem que planejar por onde as pessoas entram, por onde as pessoas saem, como é que recebe, como é que é luz, como é que constrói palco. Eu chorava, porque aquilo foram 40 dias, 83 shows, a gente sabia as decorações, as músicas todas, as coreografias todas. Quando terminou, eu lembro de chorar, baberrã, quando estavam desmontando o palco, porque aquilo, como assim? Agora isso vai embora, né? Mas ali eu me apaixonei por produção de eventos. Com 17 anos. Com 17, e curiosamente foi uma porta aberta pelo meu pai, mas não era a paixão dele. Meu pai é apaixonado por comunicação. E aí eu falei, opa, só que na época não tinha faculdade de produção de eventos no Rio, e aí eu tinha que escolher alguma coisa, e fui escolher a publicidade. Na verdade, a história é um pouco mais recambulesca do que isso, porque eu queria fazer comunicação visual, que se dividia em arquitetura e design de produto. Por quê? Porque eu achava que era dos desenhos. Ok. Eu sou super visual, sou 1000 vezes mais visual. É bem verdade que eu acabei desenvolvendo o verbal. Se me botar para escrever, esquece, não vai acontecer, né? Ok. Então, mas o visual é muito potente. Ok. Às vezes, quando eu não consigo partilhar uma determinada ideia, eu sou mood board, referência. É assim que eu acabo conseguindo me comunicar. Muito bem. E aí... Só que, como eu não tinha estudado, porque eu estava trabalhando, e lá a gente tem uma prova que faz para cada universidade, não é Ok. a nota média da escola.
E aí eu não tinha estudado nada, e aí fui ver a relação candidato-vaga da comunicação visual e da comunicação social, que era publicidade e jornalismo. Entendi que a relação candidato-vaga da comunicação social era mais fácil. Ok. Então, eu fiz a prova para social para passar para o visual. Mentira, nunca transferi. Depois descobri que não era mais fácil, mas acabei entrando na faculdade, mas foi uma fase assim bem frustrante, porque a faculdade era extremamente teórica. Eu, depois de trabalhar para o Barra Shopping, ainda fiquei 6 meses com eles no marketing. Não me identifiquei com o dia a dia do marketing. Fui ser assistente de produção de um outro evento, que era a Árvore de Natal, que depois a gente veio fazer aqui. Sim, sim. Então, fui ser assistente de produção. Acabei sendo emprestada para a agência, porque uma das diretoras ia sair de férias. Então, acabei entrando muito também na dinâmica agência, cliente e peças de comunicação. Aí entrou mais um elemento em termos de comunicação, né, que era a linguagem de agência de publicidade, linguagem de produção de eventos, linguagem do cliente. E eu acho que tem uma coisa muito importante aqui, além das portas todas que se abriram, que foi a educação que a gente teve em casa de pensar, escutar, dar opinião. Então, nas reuniões, são cenas engraçadíssimas, porque eu era super, né, ingênua, não sabia praticamente nada, mas se a gente fazia uma reunião de produção sem o cliente e a gente chegava à conclusão, sei lá, todos debatendo, tem que ser verde? Vamos para a reunião e aconteciam fenômenos incríveis que você vai entender bem, que é que chega na frente do cliente, o cliente diz, não, então isso aqui vai ser vermelho? E ninguém diz nada. E a pequenita aqui, não! A gente acha que tem que ser... Cara, eu lembro, como se fosse hoje, os profissionais super experientes trabalhavam comigo, quase a vontade de jogar debaixo da mesa. Mas aí, debatia isso bem. Se depois tiver que ser vermelho, é vermelho. Mas, pô, porque a gente vai botar a nossa opinião. E aí começa a coisa assim. Quando eu, depois de alguns projetos, fui trabalhar na agência, porque meu pai sempre foi muito procurado por ideias, assim... muito diferentes, né, do mundo da publicidade. Então, eu ficava apoiando ele nisso, até que volta o Rock in Rio. Meu irmão insistiu muito. Porque o Rock in Rio começa em que ano? Rock in Rio aconteceu em 1985, estão fazendo 40 anos. A segunda edição aconteceu em 91. Depois, essa terceira edição, que já, né, 10 anos depois da anterior, foi 2001. Nessa, eu comecei a trabalhar. E foi de um jeito, assim, também, daquele meio... Outro dia eu perguntei pro meu pai, mas por que você me botou para fazer aquilo? Por quê? Ele me pediu para convocar os vários... A gente não tinha uma empresa de produção de eventos, era agência de publicidade. Então, pediu para eu convocar os vários produtores, melhores produtores brasileiros que queriam se juntar para fazer aquilo. Ele foi dividindo as tarefas, esse faz o palco tal, esse faz o... E no final, eu estava sentada assim do lado dele e dizia, Roberta vai ser coordenadora de produção. Bicho, eu não fazia a menor ideia nem do que era produção, você nunca tinha visto um Rock in Rio com menor... Como assim? Eu falei, claro que não, meu. Na frente de todo mundo, né? E ele, vai. Não vou. Vai. No terceiro, eu falei, a mesma coisa que o outro lado do shopping. Agora aguento, porque eu vou. E aí... alguma vez sentiu um estigma por ser a filha do patrão? Claro, todos. Eu acho que tem uma parte do estigma maior e mais relevante está dentro da gente. Que é a responsabilidade, a cobrança de você se provar. E você identificar quando as pessoas estão falando com você porque você é filha, quando que as pessoas estão falando com você porque estão te respeitando. Do outro lado, as pessoas também têm. E, nesse caso, ainda pior, porque, de fato, eu não tinha experiência. Então, mas sabe o que eu acho que é curioso? Eu tive muito carinho da galera que trabalhou. Assim, eu posso lembrar de um profissional que não me respeitou de todo, era um profissional muito experiente, ele devia olhar assim... Até parece que eu vou responder para essa miúda que não sabe nada. Sim. Os outros foram super pacientes. E, claro, e eu tenho consciência disso, assim, eu tomava decisões, eu aprovava orçamentos, eu tinha que fazer coisas mesmo que eu não sabia. Então, eles iam construindo comigo e me conduzindo. Então, tem situações que então, plano A, B ou C, eu... Não, você não entendeu. B ou C, o C? Não, você não entendeu. B. E, claro que eles tinham que conduzir... Sim. para o lugar, mas foram grandes professores. Então, eu acho que eu entrei no Rock in Rio, nesse meu primeiro Rock in Rio, trabalhando, sabendo quase nada. Cara, e saí, faculdade, doutorado, aquilo saí pacote completo. Mas hoje sente que é a Roberta, não é a filha do Roberto. Isso é. Agora, quer saber a parte mais engraçada? Sim. Onde é que isso... Já no final do meu primeiro Rock in Rio, eu me senti muito confiante.
porque eu percebia o reconhecimento do mercado e o respeito do mercado em relação à Roberta. E depois a gente abriu uma empresa de eventos, a Dream Factory, que eu fiquei à frente dela, e efetivamente eu percebia o respeito, não pela filha, mas pela Roberta. Então ali eu já sentia. Ainda assim, ele é uma estrela, né? No Brasil, vem do meu avô, tem uma família muito conhecida e a sua filha, na boa. E sem nenhum problema. Ainda bem, cara, quantas coisas boas de ser a filha, né? Sim. E aí, quando em Portugal, ele estava liderando o projeto, depois eu comecei a falar, porque a minha irmã nasceu, eles vieram um pouquinho mais em cima, comecei a dar cara pelo projeto, que era uma coisa que eu não fazia, essa coisa de falar em comunicação social, etc. Até que acontece o Ídolos na minha vida. E aí foi um fenômeno muito divertido, porque eu não fazia a menor... Eu estava achando que eles era um erro de casting, não sei porque que eles estão me chamando, claro que é Rock in Rio, mas... E acabou que aquilo foi absolutamente delicioso, a gente se divertiu, fiz grandes amigos, até hoje, o Bocherry, o Manel, o Lohan, a gente esteve junto esse fim de semana, porque a gente está fazendo Muito 15 bom. anos da nossa primeira edição, então a gente se Uau, reuniu com o Fred 15 para anos. comemorar. E quando chegou, veio... Não, e aí vou fazer os Ídolos, sem saber muito bem do que se tratava, e aí entra um mundo novo na minha vida. Vários impactos o Ídolos teve, mas nisso de ser Roberta, eu de repente percebo que eu era a Roberta dos Ídolos. E muita gente não sabia quem era a Roberta do Rock in Rio. Eu estava aqui há 7 anos, já estava uns anos falando pelo Rock in Rio. Eu lembro de ir para um compromisso com representantes do governo. Estava bem no final da nossa primeira edição do Ídolos. Então estava aquelas... frenesim absoluto, quem vai ganhar, não sei o quê. E lembro de toda preparada para discutir impacto econômico, turismo, toda assim, né? Indústria. E chego lá e a pessoa vira assim pra minha cara: aqueles seus amigos são muito maus. Desarmou, bicho. Não tinha... E aquilo era um almoço. O almoço inteiro foi com pessoas... Sim, com sérios. importância e sério. Meu, a conversa do almoço inteiro foi quem torcia pra quem, dos Ídolos. Muito bom. E eu fiquei assim, não tô acreditando. Então, foi um fenômeno de aprendizado do que é você estar num programa popular, tão transversal, durante 4 meses entrando na casa das pessoas. Um grande aprendizado do que é a imagem pública. Sim. Eu fico pensando para os artistas, quem vive, né, de trabalhar a imagem, etc. Gente, deve ser muito difícil, porque parece que o mundo gira à sua volta, né? Quem vê os Ídolos olha pra tua cara e fala, E o mundo não gira à sua volta. O mundo, aquilo é um pedacinho do mundo, né? Então é muito fácil você se iludir. E em determinado momento fiz uma experiência com uma miúda, que até hoje é minha amiga, que eu chamei assim, que ela mandava Skype, sou muito sua fã. Eu falei, não, cara, primeira gala ao vivo, eu falei, vem cá, tinha camarim. Ela foi me conhecer no camarim. Aí eu falei, mas você me admira... Presente, nervosa. E eu, mas você me admira por quê? Eu falei, mas você conhece a minha história no Rock in Rio? Não. Não sabia nada da Roberta. O que ela tinha? Uma imagem, uma voz, um jeito de falar e tudo que a gente acaba, né? Isso a gente faz, né? E a forma de resolver foi uma amiga minha, eu chegando em casa, sentava e falei, Gi, não tô entendendo nada. Ela nem sabe quem eu sou, como é que ela me admira? E ela para assim com a maior tranquilidade e falou, Roberta, você não acha o Rodrigo Santoro o máximo? Eu conheço o Rodrigo Santoro de lá nenhum. Falei, acho. Igual. Ok. Eu acho alguma coisa sobre o Rodrigo Santoro, mas eu não faço a menor ideia de quem ele é. Tem a ver com as minhas projeções em cima daquela imagem. Claro. E aí acabou virando a Roberta dos Ídolos e depois a galera começou a conectar com a parte do Rock in Rio. Com a parte do Rock in Rio. Então, ali, e justo nesse ano... Tinha uma edição do Rock in Rio e eu, 2 dias antes do evento, caí do cavalo, né? Literalmente, quebrei a coluna, fiquei no hospital, etc. As coisas que não dava nem pra entender por que tinha um cavalo no meio do caminho, mas... E meu pai andava na cidade do rock e dizia, agora eu já não sou... Você não é mais minha filha, agora eu que sou seu pai. Mas é um ponto de viragem. Já agora aproveito os Ídolos, porque para quem as gerações mais novas podem não se recordar, as mais velhas sim, havia uma frase típica da Roberta que dizia sempre que os candidatos tinham o quê? Carisma. E agora, Roberta, o que é ter carisma? Olha, eram 3, que junta tudo nesse pacote. Era, você tem muito carisma, você tem atitude
E é muito bacana. Eram as 3 que pegou, cara, que foi muito engraçado. E realmente, o bacana, pronto, bacana quer dizer Sim. muitas coisas, né? O giro e Sim. etc. Mas a atitude, o carisma, quando você tem. E foi a conversa que eu fiz quando eles me convidaram para fazer Sim. os ídolos. Eu falei, gente, eu não faço a menor ideia se canta bem. Eu não entendo de música, não é? Né? Uma coisa é fazer um festival e ter uma noção de mercado. Outra coisa é você entender de música. Sim, Eu vou dizer se eu gosto ou se eu não gosto. sim. Mas se quiser, o que é um artista? Um artista não é feito só do seu talento Uhum. de voz, de tocar instrumento. É o pacote completo da capacidade de se comunicar. Aí entra o meu lado aqui. Então, a coisa da atitude é como é que você está em palco? Quanto que você consegue cativar, prender a atenção, seduzir de forma positiva a sua audiência? O carisma é uma luz própria. Esse é tramado, porque... Eu até hoje não sei se... Eu acho que dá. Eu acho que dá para você trabalhar. treinar. Porque muitas pessoas escondem a sua luz para dentro, né? E não deixa a sua luz vibrar. E em Portugal, eu acho que a gente tem muito isso. A gente tem muito receio. A gente, ponto. Calma. Gerações 40 a mais. Ok. Porque a gente tem um país Sim, diferente, sim, 40 sim. a menos, né? Daí de tudo, mas Sim, é sim, muito sim. diferente, pelo menos o que eu venho assistindo. O 40 a mais, a gente... Tem dificuldade De em ficar bem. mostrar-se. tem dificuldade de se mostrar para todos os lados, mas especialmente em estar bem. A gente se mostra se a gente estiver mal. Mas se a gente estiver bem, se você estiver inteiro, isso parece que é constrangedor, né? Parece que vai gerar inveja, então ninguém mostra a sua própria luz. Então eu acho que se bobear dá para trabalhar, mas isso eu acho que é essa luz interna que quando a gente abre a janelinha do olhar, do movimento e... Isso passa tudo depois para o outro. Nesta sua carreira toda, tem assim algum momento memorável, aquela história que você conta sempre, que se tivesse conseguido destacar, imagino que haja muitos momentos, não é? Muitos. Mas dois momentos memoráveis que destaque na sua carreira? Olha, eu acho que tem logo o primeiro dia da minha primeira edição trabalhando, que a gente estava fazendo 3 minutos de silêncio em cadeia nacional, foi quando a marca Rock in Rio virou Rock in Rio por um Mundo Melhor, e a gente tinha combinado para todas as televisões, estamos falando de 530 canais de televisão no Brasil, 3.000 rádios conectadas ao mesmo tempo para falar de 3 minutos, para fazer as pessoas pararem para pensar num mundo melhor. E, quando terminasse os 3 minutos, entrava a Orquestra Sinfônica Brasileira em palco, com Gilberto Gil, Milton Nascimento, e Esquadrilha da Fumaça, e para fazer uma celebração daqueles 3 minutos. Era o fecho. Junto da Orquestra Sinfônica Brasileira ia tocar o Afro-Reggae, que é um grupo musical vindo de comunidades. E aquilo deu uma série de estresses em termos de produção, que a van foi parada, eles não conseguiram ensaiar, tá? Só que a leitura deles era que aquilo estava acontecendo porque eles eram negros, porque eles eram de favela. E não tinha nada a ver, era o primeiro dia do evento, estava uma confusão danada. Eram 10 anos depois de voltar a fazer aquilo, estava realmente cheio de encrenca. E não foi por isso, só que em determinado momento eu saio do escritório e eu criei uma ótima relação com o José Júnior, que é o líder do Afro-Reggae, e eu vejo ele urrando com uma pessoa da produção. E são uns negões lindos, assim, desse tamanho, bicho. Cara, isso vai dar confusão. E a pessoa da produção era pequenininha, aí eu falei assim, e eu na época, pronto, por imposição eu tinha um segurança. Eu olhei pra cara do segurança, ele era magrinho, falei assim, aqui, você vai ficar aqui. E ele abriu um olho desse tamanho, e eu fui lá pro meio dos miúdos, porque eu tenho que ver o que tá acontecendo, não é? Eu não vou chegar com segurança que eles vão dar na cabeça do cara. Cheguei, eu falei, o que tá acontecendo? Aí, entendi o que estava acontecendo, falei, cara, desculpa, isso não tá acontecendo de propósito. E aí eu precisava de alguém, só que a minha ignorância era tanta em termos de produção de eventos, que o que tinha? Tinha 40 minutos para esse espetáculo começar, e eram 80 músicos de orquestra que ainda estavam se vestindo, eles tinham que passar som. Então, na minha cabeça, como é que aquilo tudo acontecia em tão pouco tempo? Para eles conseguirem passar som, para eles poderem comer alguma coisa, eu não conseguia raciocinar. Aí, a gente tinha 2 diretores de palco. O Morris, que até hoje trabalha com a gente, e o Nico. O Nico sempre foi muito mais esquentado. E o Morris é um doce. Eu falei, cara, o Nico, nem pensar. Morris, pelo amor de Deus, porque eu não sabia o que fazer, como resolver, né? Pelo amor de Deus, me ajuda a resolver. Aí vem o Morris todo fofo, só que o Morris, isso que eu não lembrei. O Morris é irlandês, mora no Brasil 40, não sabe quantos anos, só que tem sotaque até hoje, de gringo, né? Quando o Morris abre a boca, aí o preconceito dos miúdos.
seu gringo, brilha! Aí eu falei, agora eu tô frita, meu. E agora? Aí mas deu errado na primeira conversa. Primeira frase, eu falei, caramba. Aí vejo o Nico vindo, eu virei pro Nico assim, você era a última pessoa que ia pedir ajuda. Mas eu preciso resolver, como é que faz? Aí veio o Nico, um doce, segurou a onda, subiu com os meninos em pau. Claro que não dá pra fazer tudo. Sim. Eles passaram o som, vestiram, felizmente a roupa, né? O figurino deles era um macacão, eles vestiram um macacão. E foi o tempo da orquestra ir subindo, cara, e em determinado momento, como aquilo deu um pânico geral na equipe, o assistente do diretor do espetáculo apavorou, que era filho do diretor do espetáculo, e olha pra mim, você fala com o Gil e com o Milton? E o nível de basiquice minha era assim, fala o quê, bicho? Veste a camisa e entra no palco? O que diz pra um cara que vai entrar num palco pra cantar pra 200 mil pessoas? Eu falei, sei lá o que eu vou dizer pra eles. Aí eu falei, né? Entrei no camarim, cumprimentei os dois, não tinha nada pra falar, aí foram se encaminhando pra entrar em palco, e lembro que a gente distribuiu lenços brancos para o público todo, e eu queria dar o lenço para cada um dos músicos, né, o Gil, o Milton e o maestro, para eles participarem dos 3 minutos de silêncio também com o lenço. Aí eu olho pro Marcelo, um produtor que estava do meu lado, e falei assim, cadê os lenços? Não tem. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer. Você vai no público, você rouba o lenço de alguém e volta aqui. E aí, cara, ele foi super rápido, desceu do palco, pegou os lenços, voltou. Mas foi assim, parece cronometrado. Eu estava na porta da entrada do palco, entregando os lenços para eles 3. Bicho, eu tremia. Depois que eles foram todos para dentro do palco, eu tremia. Cara, eu nem vi os 3 minutos de silêncio, não vi a Esquadrilha da Fumaça, não vi nada. Mas é aquela sensação quando você faz uma coisa muito difícil, Sim. que você fica maior que o mundo todo. Então, a partir dali, Você qualquer pode tudo. coisa podia vir. Foi logo Sim. na estreia. E depois, você falou em outro momento, aí eu acho que aí é um momento longo, mas que culmina da gente abrir portas em 2022, pós-pandemia, né? E um mês depois de ter saído a obrigação de uso de máscara. E aí é indescritível a energia e a felicidade, né, das pessoas poderem estar juntas, a gente poder estar junto fisicamente de novo. E chegamos ao momento de 20 anos de Rock in Rio em Portugal. É verdade. Verdade. Este ano comemora-se e vai mudar de sítio, temos um novo sítio. Que balanço é que faz o bom e o desafiante destes 20 anos de Rock in Rio em Portugal? Olha, bom é muito mais coisas boas do que coisas assim. Desafio sempre é. A gente faz a natureza do nosso negócio é de muita instabilidade, né? Nenhuma edição está garantida, você tem sempre que tá lutando para que aquilo funcione bem, não tem uma rotina estável, né? E a gente tem tido grandes parceiros, então desafios tem muitos, já vamos a eles, mas o Portugal trouxe o Rock in Rio de volta, né? O Rock in Rio tinha acontecido, como a gente falou, 85, 91, 2001. Era para ter acontecido em 2003, mas aconteceu o 9/11 em Nova York e o patrocinador principal era a American Online, uma empresa americana. E o país parou, então não tinha como fazer. No meio do caminho aparece, né, um time português querendo trazer o Rock in Rio para cá. Eles têm grande confiança, a gente disse, então tá bom, se conseguir a reunião com o presidente da Câmara, a gente vai. E assim foi. E acaba que a gente ficou fazendo Rock in Rio aqui, ainda de 2003 a gente começou a produção, a primeira edição foi em 2004, Rock in Rio só volta para o Brasil em 2011. Então, em Portugal a gente conseguiu equilibrar o modelo de negócio, que no Brasil, pra você ter uma ideia, até 2001, a gente tinha que ter 80% do investimento pago por patrocínios. Quanto é que custa fazer um Rock in Rio? Em Portugal, 25 milhões. 25 milhões. Mas E no Brasil? Um bocado mais, mas pronto. No Brasil tem que fazer conversão, mas são 350 milhões de reais. É uma doideira, é outro planeta. Então, lá, se você não tivesse 80% agora já é diferente, mas naquela altura, como o ticket médio, o poder aquisitivo era baixo, o valor do ingresso não pagava a conta, só cobria 20%. Aqui a gente conseguiu encontrar, curiosamente, um modelo diferente. A gente conseguiu ficar 50% em patrocínio, 50% na venda de ingresso. Então, isso permitiu maior flexibilidade para fazer o evento acontecer com mais frequência. Então, foi em Portugal que o Rock in Rio virou uma empresa. Porque até então ele era um evento que acontecia de vez em quando, dentro da agência de publicidade. E aqui a primeira edição foi um investimento enorme.
Diferente do que a gente imaginava, porque tinha um tal do IVA, né? Que para brasileiro, o tal do IVA é um negócio assim que dá uns nós na cabeça no primeiro sócio, momento. A gente costuma dizer em Portugal, temos um sócio que é o Cara, Estado. Só que a gente não sabia, né? Então, hilário, para não dizer o contrário. Desesperador, porque de repente apareceu uma conta que ninguém estava esperando. Mau planejamento, mas ainda assim foi um susto. E aí foi um investimento grande. Em 2006, a gente pagou as contas todas. Em 2008, a coisa estabilizou. Aí a gente começou a montar a equipe, porque o esforço para fazer, nós éramos meia dúzia, né? Só éramos 6. E para fazer a cada edição, era um esforço de formação da equipe enorme. Quantas pessoas hoje são necessárias para fazer o Rock in Rio? Então, o desta edição? Em Portugal, nós somos... É bem simples assim. Para fazer um Rock in Rio são 12 mil. 12 mil, ok. E no Brasil, 25 mil. Uau. Então, mas a equipe do Rock in Rio, que é a parte mais bonita que eu acho disso, a equipe do Rock in Rio é pequena. Hoje no Brasil, como a gente está com eventos em São Paulo, etc., são 200, mas aqui a gente fixo são 20 e poucos. Que viram 12 mil no final da linha, né? Isso tudo que eu já me perdi no raciocínio. Sim, porque estava a explicar aqui do processo de um bocadinho de profissionalização. Não, então a gente começou, como era muito difícil você passar a experiência e formar a cada edição equipes novas, a gente começa então a investir em equipe. E aí começa a acontecer uma revolução, que é a gente poder evoluir brutalmente. A gente já tinha começado a nossa jornada no tema do pilar ambiental, né? O pilar social e econômico eram pilares dentro do que hoje está na moda do ESGs e Mundo Melhor, mas isso já vinha com a gente desde 85, mas o pilar ambiental não. E a gente em 2006 entra, né? Começa o Rock in Rio é neutro em carbono desde 2006, já são 18 anos, e a gente começa a avançar muito. Ninguém falava disso na altura. Não, começava-se a falar do... Mas cá em Portugal... Foi aqui. Sim, foram Foi aqui, talvez dos pioneiros. Mas era muito pioneiro, era o mercado... O que aconteceu aqui em Portugal? O mercado, e não só no mundo, começa o mercado voluntário de carbono. E foi nesse momento que a gente entra. Só que, você vai lembrar que as empresas, principalmente de carros, de automóveis, abusaram um pouco dessa mensagem e o consumidor perdeu a confiança de que aquilo fazia sentido. Essa é a minha visão muito simplista de que o mercado voluntário de carbono micou, como a gente diz no Brasil, não resultou, porque perdeu-se a credibilidade e levamos 20 anos para voltar lá, né? Então, não tanto, mas levou-se muito tempo para que, de uma forma massiva, esse assunto ganhasse musculatura de novo. Então, a gente ali começa, tendo equipe, a conseguir rever os processos construtivos. Então, tudo que a gente foi conquistando, né? Desde 2013, o Rock in Rio é um evento certificado na ISO 20.121 de eventos sustentáveis. Foi o primeiro do mundo, antes das Olimpíadas, etc. Super desafiador, porque a nossa natureza é empreendedora, né? Para você ter uma ISO, aquilo é uma quantidade de documentação e de processos, etc., que nos ajudou imenso a crescer e a evoluir. E ajudou muito também em fazer com que esse olhar de cuidado, né, que é o que a gente chama de mundo melhor, passasse a ser absolutamente transversal para toda a equipe. Porque aquilo inicialmente era uma cápsula de crentes, né? De ativistas internos querendo convencer um a um, e foi mesmo assim. A gente ia convencendo um a um a fazer mudanças, porque são mudanças comportamentais e dá trabalho. Até que a ISO chegou e pá! Aí agora se virem que todo mundo tem que responder essa parada. E hoje é muito bonito ver que os temas de mundo melhor são pedidos pela nossa equipe. Já não são impostos, não são, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, cara, as pessoas passou a ser absolutamente relevante e as pessoas querem se envolver, querem estar interagindo com ele o tempo todo, o que eu acho que é o lugar que isso tem que estar, né? Não adianta da gente falar, por exemplo, eu não acredito, com todo respeito a meu próprio time de sustentabilidade, e eu falo isso para elas, então tá tudo bem, em departamento de sustentabilidade. Claro que tem que ter, porque são as pessoas que vão trazer conhecimento, contatos, redes, né, de parcerias, mas isso, quando a gente discute qualquer coisa, a sustentabilidade para mim é uma forma de ver o mundo, né? E tem a ver com os nossos próprios valores. É entender que a gente tem um papel fundamental, que a gente faz parte de um único projeto que chama Planeta, né? Você pode ter a sua empresa, eu tenho a minha, e a gente pode não se ver nunca, mas a gente faz parte do mesmo projeto. E a gente está esquecendo disso, né? A gente deixa o nosso projeto com muitas falhas. E está visto, não só pelas alterações climáticas, mas pelos desafios sociais que a gente vive hoje, que essas falhas que ficam... que a gente
prefere não olhar, volta na nossa testa em algum momento, né? Uhum. Então, eu acho que é assim que na empresa tem que funcionar também. A sustentabilidade, o cuidado com a sociedade tem que ser um valor básico. Uhum. E tudo que a gente faz tem que ter esse viés, esse olhar. Não é de caridade ou de iniciativa social, é de responsabilidade e compromisso para fazer da melhor forma possível aquilo que está ao nosso alcance, né? E isso não significa ser perfeito, porque Claro. ninguém é. Então, a gente erra imenso, mas a gente corre muito atrás para ser melhor a cada dia. E eu acho que essa é uma jornada bacana dentro do festival. E estamos a falar de impactar, ou seja, quantas pessoas têm previstas para esta edição de visitantes? Olha, a gente tem tido, ao longo desses 20 anos, uma média de 270, 280 mil pessoas por edição. Uhum. E acho que é a mesma coisa que a gente vai ter. A gente ir para o Parque Tejo significa para a gente melhor infraestrutura, melhor experiência para o consumidor, mas ainda não crescer mercado. Porque se há 20 anos a gente está aqui e o número... Mas tem que arranjar umas sombras, Roberta. Mas tem uma notícia boa. Tem que arranjar umas sombras. Tem uma notícia ótima. Vão ter sombras, Yay! mas as próprias estruturas fazem muita sombra. Ok. Então, se a gente olhar o Rock in Rio Brasil, Sim. o Coachella, o Lola, a maior parte dos festivais não tem árvores e cenas. Alguns têm. A Bela Vista é muito Não, só privilegiada. estou a pensar porque foi o mesmo parque que recebeu Foi, o mas Papa a gente está em junho e e não está em havia- agosto. Pois. É Mas diferente. recorda-se a Roberta que foi um dia Recordo. muito difícil. Tem uma quando- coisa boa, a Galp vai distribuir de novo o Panamá. Então... Já Anyway, está a dizer tem aqui uma fila. tem uma série de... A gente tem essa Eu atenção. fiquei na fila para os... vou revelar em miúda, na fila para aqueles O cadeirões. sofá. É. Quem não? Quem Das não, né? Vodafone. Agora já não dá, né? Porque era de plástico. Agora o sofá Pois é. não vai poder mais existir, lamento. E depois da gente andar com aquilo é que eu pensei, esta ideia não é boa porque eu agora vou ter que andar o Rock in Rio todo Carregando com ele. o sofá Não, enorme. e muita gente ficava na fila, pegava ele cheio e esvaziava, Aí né? depois também houve umas ótimas cabeleiras, que era do Milênio, bárbaro. Eu tenho essas cabeleiras até hoje. Rosas, olha, daria É, aqui super pink. Aquilo bem. foi super giro. Sim, sim. Eu lembro Então há que sempre ativações. tem muita coisa bacana. Ou seja, o Rock in Rio é muito mais do que música. O que eu chamo assim, aquilo é um grande parque temático, onde a música é o maestro principal, né? Mas é sobre o entretenimento, é muito mais sobre estarmos juntos num ambiente seguro, num ambiente de liberdade, num ambiente leve, do que assistir um concerto. A gente assiste também, a gente vai assistir concertos incríveis, mas não é para isso só que a gente vai lá. E eu tenho uma coisa que me motiva muito, que é o que me motiva, acima de tudo, na experiência de produzir o Rock in Rio, que é ver que a cidade do rock é uma cidade, para a Europa, uma cidade grande, né, de 80 mil habitantes por dia, no Brasil são 100, e é uma cidade que funciona. E é claro que é mais fácil funcionar por 4 dias do que todo dia. Mas o que eu tenho olhado cada vez mais, e ver se a gente tira alguma coisa disso, que é, mesmo com grande diversidade, pessoas diferentes, com opiniões políticas ou religiosas, o que é que seja completamente diferente, todo mundo se respeita. Não importa a raça, não importa gênero, não importa a geração. E eu acho que é esse mundo que eu acredito. Eu acho que o ser humano é um bichinho complicado, somos extremamente complexos, mas a gente é do bem se a gente é cuidado pelo bem. Então, quanto mais se cuida, isso me lembra muito aquele projeto de Nova York, né, que foi de cuidar da cidade, deixar a cidade muito limpa, e isso fez com que a cidade ficasse mais limpa, porque quem maltratava a cidade já não estava à vontade para maltratar. Então, eu acho que aquilo acaba sendo uma experiência social interessante, e pós-pandemia eu acho que isso ficou ainda mais claro. E é um evento de papel, família. E é um evento muito transversal de família, muito diverso em termos de perfil de público de um dia para o outro e no mesmo dia. Mas acho que a pandemia também deixou muito claro o papel da cultura, do esporte, do entretenimento na vida de uma sociedade. Né? Porque se a gente viver sempre em estresse, a gente não sobrevive. A gente precisa desses momentos
onde a gente recarrega as energias. E que novidades é que pode aqui partilhar com os nossos ouvintes que vamos ter nesta edição? Então, muitas novidades. O Parque Tejo, cara, é absolutamente deslumbrante. Deixar sempre claro que estou repetindo isso feito um papagaio, que não é plano. Todo mundo acha que o Parque Tejo é plano, ele não é plano. A gente tem... O Palco Mundo não é a Pala. A Pala do Papa vai ter um espaço que chama Espaço UOL, que vai estar dedicado aqui a todos esses temas de mundo melhor, com uma dinâmica super fã, super gira. Mas o Palco Mundo vai estar perto do Rio, com a sua arquibancada natural espetacular. O Palco Galp cresceu, está o dobro de tamanho, então foi muito engraçado que o que o Parque Tejo está trazendo de possibilidade? A gente vai ter mais área disponível para o público, o que significa conforto, não ter gargalos na circulação, aquela história, e permitiu que, em termos de áreas de produção, a gente também crescesse muito. Então, tem mais casas de banho, tem mais áreas de alimentação e bebida. Então, toda a experiência vai ser muito mais cômoda, que na Bela Vista a gente tinha muitas restrições para colocar a infraestrutura. Além do Palco Galp poder crescer, ficar o dobro de tamanho, a gente poder aumentar o investimento em equipamento, tecnologia, o que faz com que a gente possa ter artistas de maior peso também nos demais palcos, né? Então, surge mais um palco novo, parrudo, que a gente ainda vai divulgar, mas traz essa potência, e foi muito engraçado quando a gente divulgou James, Jake Bugger, Lucas Graham, Europe. A galera, mas como assim no Palco Galp? Porque a gente está construindo uma coisa que no Brasil a gente já tinha começado a construir, mas que na Bela Vista não dava, é quebrar um pouquinho o conceito de palco principal. Você tem sempre muita coisa legal para ver. No fundo, há mais que um palco principal, não é? Há o principal, são vários. Há o Palco Mundo, mas são vários, são todos principais, sendo que o Galp e o Palco Mundo nunca tocam juntos, então dá para assistir. Em termos de mobilidade interna, vai ser muito mais fácil das pessoas se deslocarem. E o Palco Novo também vai estar incrível. E vem o Esco Online Sports Bar, porque a gente tem esse ano, atenção, no dia 22, a gente vai ter um jogo de Portugal sendo transmitido lá dentro. Lá dentro? Claro, porque a gente não vai deixar as pessoas divididas se vão no Rock in Rio ou se vão assistir o jogo, né? Bora fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é super giro. A gente passou por isso em 2018 e foi um momento lindíssimo de ver todo mundo torcendo por Portugal ali. Então, vamos apoiar a seleção. A gente tem o Esco Online Sports Bar trazendo o esporte de uma forma presente lá pra dentro. Roda Gigante volta com uma temática super gira. Rock Street, vem a Rota 85. Já tô com vontade. Já tô quando nunca mais chega. Muita coisa boa. E, como sempre, os nossos patrocinadores também estão preparando coisas super divertidas. Muitas novidades. Muita e qual é que foi boa. a sua edição preferida? Até ao momento. Vamos excluir esta. Não, essa vai ser muito surpreendente. Já percebi. Essa vai ser muito incrível. Sem a primeira, a gente não vai a lugar nenhum, né? Tem sempre que ter a primeira. Depois. Mas a minha preferida foi 22. Por quê? Por causa do efeito Porque pós-pandemia. É inacreditável a energia que se sentiu. Estou sendo repetitiva, mas... Sim. Com todo o desafio que foi, de uma indústria que parou completamente, da gente conseguir manter a beleza que foi o processo de 2 adiamentos. Beleza, sangue... Claro. Né? E carne viva, mas foi muito potente. Sim. A união da equipe, nós somos mais de 300 empresas que se juntam para fazer o Rock in Rio acontecer. São mais de 30 entidades públicas que se juntam para fazer o Rock in Rio acontecer. É um ecossistema extremamente diverso e poderoso, e que me emociona sempre quando esse ecossistema funciona e com o mesmo compromisso, com uma paixão de fazer aquilo dar certo. E esse ecossistema conseguiu, e inclui o público nisso, a gente já tinha 60 mil pessoas com ingresso na mão quando foi o primeiro adiamento, e o público conseguiu, esse ecossistema, incluindo o público, o artista, conseguiu se manter unido para poder fazer a edição de 22. Então, não é a edição de 22, é tudo que ela representou, especialmente da jornada que a gente viveu até lá, que foi extremamente desafiadora, mas riquíssima em termos de crescimento, de aprendizados, de vida mesmo, claro. Muito. Eu não posso ter aqui Roberta Medina e não perguntar, portanto, uma das maiores produtoras mundiais que lidou com imensos artistas, queremos os babados todos. Os babados, agora você vai se decepcionar. Posso contar alguns babados? Alguns. Um pedido assim estranho, assim mais fora de um artista. Então. E que possa dizer. Vamos começar. Saber. Os babados mesmo aconteciam em 1985, porque... Não, vou explicar. O Brasil era fechado a produtos internacionais. Se o cara pediu uma água Evian, você queria se matar, né? Porque você não tinha como atender. Né? Eu lembro de época onde o cara chegava e pedia sushi.
Não era fácil achar sushi Sim. ou comida pochê. Tinha umas coisas assim que na altura era Sim. muito difícil de Sim. você atender. Então tem histórias hilárias naquela altura. E Sim. tem uma coisa, a indústria da música era muito mais uma era sexo, drogas e rock and roll Sim. e as maluquices, né? E de repente a gente começa a entrar, a partir do ano 2000, numa nova era onde não se vende tanto disco e para faturar os artistas precisam fazer shows, a indústria precisa fazer show. E quando você aumenta o volume de show, você tem que diminuir as gracinhas, tem que ficar mais profissional. Objetivo. Então começam a virar empresas. E outra coisa, começa-se um movimento que eu acho que hoje já cresceu imenso e tem que continuar crescendo, que é de cuidado da saúde do artista, porque senão ele fica pelo caminho. Sim. Então começou a acontecer muito deles não quererem álcool, vários não quererem álcool no camarim, pedirem comida natural, bios Mas assim, uma e tal. flor, alguém quer uma flor, uma manta, Não, sei do tem quê. um monte de coisa estranha. É que eu é que sou adepta dos mimos. Então, Ok. eu adoro fazer o que eles querem. Porque eu Ok. acho que eles têm uma missão extremamente Claro. desafiadora. A gente tem que estar sempre bem, não pode ter dor de cabeça, não pode ter dor de barriga, e Sim. tem que chegar num palco para 100 mil pessoas e estar feliz para fazer os outros felizes. Então, assim, eu acho que tem que atender os mimos. Tem pedidos estranhos, por exemplo. Para mim, um dos mais patetas foi Elton John, que pediu um vaso de rosas vermelhas. Tinha a medida do vaso, era quadrado com X centímetros. Tinha que ter X rosas dentro, com o caule cortado a X centímetros. Então, assim, porque algumas coisas, assim, se o artista quer comer uma coisa, a decoração, eu acho que ele tem que se sentir em casa. Imagina se chegar num país, Claro. tendo que tá ótimo e não sabe o que você está comendo. Esquece, isso não pode acontecer. Agora, tem umas coisinhas que, né, passam. Então, assim, o pessoal acha graça que o Mick Jagger quer uma pista para correr. Você acha graça até ver ele entrar em palco, com a idade que Sim. tem, e dando baile em todos nós de energia. Mas ele pede uma pista para correr? Sim, na Bela Vista era fácil, pode correr à vontade que não tem problema. Então, tem coisas assim Sim. engraçadas, por exemplo, no caso dos Stones, cada um deles tem o seu camarim, cada um com uma decoração completamente diferente da outra. Cada elemento da banda? Cada elemento da banda, eles não estão muito juntos antes. Tem coisas que a melhor pessoa, assim, um dia você traz a Ingrid aqui, que ela te Ok. conta os babados todos, porque eu sou a defensora dos mimos. Sim, isso é importante. Eu percebo o que a Roberta está a dizer, mas é aquela curiosidade do fã que é conhecer os gosto. caprichos, né? Mas é que tá, mas aí, sabe que eu acho que a gente tem que começar a falar, mas eu sou mesmo chata nesse assunto. A gente tem que começar a dizer o que ele gosta. Sim, O que sim. ele pede. Porque a coisa do capricho, as coisas estranhas. Todos temos coisas estranhas. Sim, e já não como no mundo globalizado, sim. né? Onde a gente tem acesso a muita coisa, é muito raro hoje Uhum. você pegar um pedido realmente Sim. sem pé sem cabeça. O que é interessante é você conhecer, olha, quem é essa pessoa? O que, Claro. que ela gosta na sua intimidade? Isso eu acho Sim, giro. sim. E qual é que foi assim o cachê mais elevado que tiveram que pagar para trazer um artista? Foi agora no The Town, em São Paulo. O festival que a gente lançou em São Paulo. Foi Bruno Mars. E quanto é que foi? Foi o Bruno Mars, que agora anda aqui. Você é indiscreta. Mas eu sou da área financeira. Pronto, já percebemos que é tabu. Da área financeira. Não é tabu, não. Tem uma coisa que diz assim... Non-disclosure agreement. Confidencial. Sim. Pronto, eu pergunto, pode não responder. É isso, tô à sabe? vontade também com essa. Bicho, eu amo você. Oh. E então, aqui, nós tivemos, o que é interessante recordar, e a Roberta se calhar vai contar essa história, houve uma edição em que tivemos Bill Clinton a assistir. É verdade, gente, essa foi Que maravilhosa. história é essa? Não, essa edição foi toda maravilhosa e tem uma outra cena também da Adele, mas... Então, a edição de 2014, Uhum. a gente tinha Rolling Stones, Justin Timberlake, Robbie Williams, cara, foi assim uma edição super bacana, mas já vou explicar por que não é tão bacana assim você ter os Stones, porque no dia seguinte, bicho, quem é que vem depois dos Stones? Ninguém, né? Então, anyway. Então, a gente tinha uma aula, mas a gente estava preparando o Rock in Rio para se estrear em Las Vegas. Então, veio uma comitiva enorme dos Estados Unidos. Se vocês terem uma ideia, os nossos sócios para os Estados Unidos era Cirque du Soleil, MGM, que é um dos maiores grupos de entretenimento e hotelaria em Las Vegas. Então, povo parrudo. Tudo bem. E aí, isso está acontecendo de um lado. Do outro lado, estão preparando o evento. Começa, um mês antes, a Ana Fernandes, que é a nossa assistente, vira para mim e diz assim, ela estava fazendo a relação com a Embaixada dos Estados Unidos, por conta de Vegas. E assim, Roberto, o Bill Clinton vai estar na cidade, ou ia estar no Porto, sei lá onde, fazendo uma palestra. Posso convidar para ele no Rock in Rio? E eu, no meu melhor... Pode, Ana, convida? Claro que ele não vai, mas não dê a mínima. Zero.
convida. E fui-me embora, nunca mais pensei nisso. Bom, 2 dias antes, ou 1 dia antes, começa alguém diz assim, a polícia americana tá aí para fazer vistoria do espaço. Falei, olá! E assim, mas também só acredito quando ele chegar. Então, no meio do show dos Stones, ele entra, já o show iniciado, ele entra, vem pela área de produção e senta na House Mix, que é aquele espaço onde a gente controla som e luz na frente do palco, assistiu o show inteiro dali, saiu no final, e deve ter ido lá encontrar a banda, já não estava lá eu vendo essa cena, mas foi muito, muito engraçado, porque... Não, e pera, então isso é uma coisa que aconteceu. No mesmo dia, e naquela semana, a Roberta encontra Bruce Springsteen no Hotel da Lapa. E diz, Rock in Rio tá acontecendo. Bruce estava em Lisboa por conta de uma competição de cavalo da filha. E pronto, ficamos assim. Se quiser, aparece por lá. Beleza. Se quiser, aparece por lá. Quando a gente vê, sobe Bruce Springsteen pra tocar com os Stones no palco. Então aquilo tava assim, um mundo de estrelas completamente fora do padrão. E os americanos muito encantados. E a gente, não, aqui é assim mesmo. Então foi muito engraçado, porque passou uma imagem deslumbrante, foi giro. E no ano seguinte, é aí o que eu disse, assim, o que a gente viveu depois de ter Stones. E a gente sempre falou, é engraçado, que até lá a gente dizia Stones, Madonna e Rolling Stones, Stones, Madonna e U2, esquece, nunca vai ter num festival. Até porque eles não faziam festivais. Aquele ano eles lançaram uma turnê de festivais. Só que qual é o efeito pós-Rolling Stones? Quem é que vem pós-Rolling Stones que seja suficiente, sabendo que você não tem esses outros. Sim. Então ficou uma expectativa, e a edição de 2016 sofreu, foi a nossa edição mais difícil, porque, cara, a gente teve Bruce, a gente teve Maroon 5, nomes incríveis, e nada era suficiente. Foi assim, em termos de comunicação, um mega desafio. E uma das coisas que, dentro desse pacote de comunicação que estava desafiador, é que a Adele vinha a Portugal, no auge da sua turnê, na mesma semana, será muito perto, logo em seguida, e o público super aborrecido, porque queriam ver a Adele no Rock in Rio. E falei, mas não dá, a gente não conseguiu, né? Ela estava com um show de arena. E a gente não conseguiu mesmo, mas no meio e aquilo foi uma tortura, em termos de comunicação, os clientes, foi mesmo assim difícil de lidar com aquilo. E estamos no meio do evento, no dia do show do Bruce, alguém diz assim, a Adele veio ver o show do Bruce. Ela veio, olha, não veio para fazer show, mas pelo menos ela tem... Cara, aquilo me deu uma satisfação, depois de me perturbarem tanto, que a Adele não vai no Rock in Rio. Ai, gente, que cena, porque era uma pressão enorme, então foi divertido. E depois eu fui ver o show dela no pavilhão, e efetivamente chovia no meio do show. Não dá para chover na Bela Vista, a não ser que você tenha um contrato com São Pedro, né? Então, hoje eu tenho tentado explicar muito para o público como funciona a indústria. Assim, tem show que é intimista, tem show que é de arena, tem show que é de estádio, tem show que é de festival. São coisas radicalmente diferentes. As bandas e os artistas se preparam de forma diferente. E não é no meio do caminho que você vai para um lado ou vai para o outro. Não quer dizer que nunca possa acontecer, mas é muito difícil trocar aqui o modelo, o estilo do show no meio do caminho para você dar conta. A gente, no caso de Robbie Williams, vê-se claramente. Ele estava fazendo um show mais crooner, super light, e você vê ele falando em palco assim, ai meu Deus, que eu esqueci que vocês do Rock in Rio são assim, muito exigentes. Porque é completamente diferente a performance para um público de 80 mil pessoas. Numa sala fechada. Ou numa sala fechada cantando quase Frank Sinatra. Então, é muito diferente. Então, eu agora explico, porque senão fica parecendo que a gente que não conseguiu, que a gente que não fez. Pô, eu agora esse ano, a gente tentou pra caramba Pink, né? Porque eu fico dizendo, anyway, que eu vou ficar super frustrada se ela vier e não for com a gente. Mas pronto, pode acontecer. É importante que ela venha para alegrar os fãs dela. Mas a gente tá fazendo torcida. Estamos fazendo torcida. E a gente tentou muito esse ano, porque ela tá em turnê. Caraca, e não houve meio, porque tá com um show de arena, não sei o que, não sei o quê. Então, cara, a gente também se frustra. Portanto, além de Pink, há mais algum artista, ou pelo menos no global, algum artista que a Roberta gostava mesmo de trazer, mas que ainda não conseguiu? Vai ficando mais difícil, né? Porque a gente tem conseguido, graças a Deus, trazer todos. Acho que ainda falta Bruno Mars e ao Rock in Rio Brasil. Ainda falta Coldplay via Rock in Rio Lisboa. É mais o cruzamento, falta Pink, falta assim os cruzamentos acontecerem entre países. O que eu acho que a gente vai ver muito daqui para frente, pelo menos por um tempo nos festivais,
é um mix maior de artistas, porque diferente de alguns anos, né, a gente ficou meio sem grandes possibilidades para shows grandes, porque os artistas não se renovavam tão rápido. Hoje não. Hoje o mercado tem se renovado com alguma velocidade, então acho que a gente vai ver cada vez mais artistas novos vindo, e não necessariamente os grandes dinossauros, porque esses estão fazendo turnês de estádio, etc. Então, eu acho que tem uma coisa muito boa, que é voltar a olhar os festivais com a sua natureza, que é estar junto, acima do show, e conhecer também novos artistas. Não estou falando de artista de garagem, estou falando de artistas, coisas que você não sabe que gosta, mas no final das contas, se ouvir, vai gostar. Quais é que são, assim, as suas bandas preferidas? Bruno Mars? Bruno Mars? Bruno Mars? Sou completamente, eu adoro. Sou muito Bruno Mars. Sim. Eu adoro Maroon 5. Gosto de Capital Inicial, Legião Urbana. E é engraçado, agora, mas isso foi uma coisa... É porque é muito engraçado que determinadas músicas brasileiras... Eu gosto muito de samba de raiz, por exemplo. Mas eu não explicaram escuto. em português o que é o samba de raiz. O samba de raiz não é o samba da escola de samba. Ele é mais, assim, gingado. Ok. Ele é mais suave. Ele é a natureza ali do samba. Então, tem muita música brasileira que eu gosto e que eu não escuto no meu dia a dia. Então, pontualmente, essa semana aconteceu de ouvir na rádio Ana Carolina. Cara, eu falei, gente, eu não lembrava que eu gosto tanto da voz dela. Aí, agora eu fui ouvir no YouTube, porque eu gosto de ver os clipes, não sei o quê. Sim. Caramba, o vozeirão aí me traz aqui memórias incríveis também, né? Então vai. E chutes. Que eu sou, né, chutes, virei fã. E como é que olha para os... Adoro HMB. Tudo que é HMB, dançante, sim. eu amo HMB. Denota aí um padrão meio R&B, meio Sou soul. totalmente pop Soul. e sim, R&B e dançar charme, aquelas dancinhas, tudo igual. Não sei que eu adoro isso tudo. Maravilha. E quais é que vê como... Não só as tendências para esta indústria de produção de eventos, quais é que são as tendências que a Roberta identifica e, no fundo, os maiores desafios da Eu acho indústria? que o maior desafio agora vai ser o público entender que grandes nomes vão ficar cada vez mais escassos em festivais. Por quê? Quando a gente tem que cuidar de saúde mental, quando a gente tem que, né, preservar um pouquinho a vida do próprio artista, é muito mais fácil para eles fazer um show de arena, onde eles alugam a arena, um estádio, né, no dia que eles querem e organizam a turnê de acordo com a sua própria agenda, do que a agenda dos festivais, por exemplo. Porque quando eles vêm fazer uma turnê de festivais, os festivais estão com data marcada. Então, uma turnê europeia, eles vão fazer 30 datas. E não pode estar tocando hoje em Portugal, amanhã na Alemanha. Tem que fazer uma sequência. Então, é um quebra-cabeça dificílimo. Hoje, como a gente tem alguns artistas que ganharam, que estiveram presentes em festivais nos últimos 20 anos, mas que ganharam uma dimensão tão grande que são capazes de fazer seus próprios concertos, e financeiramente para eles o impacto também é muito maior, porque o recurso fica com eles. Então, é o que a gente tem visto com o Taylor Swift, com o próprio Coldplay, etc. Então, esses nomes vão estar sendo muito mais raros em festivais. Mas, aí eu acho que traz isso que eu estava falando antes, que é trazer de volta a natureza dos próprios festivais, que não eram... O Rock in Rio, sempre, desde o seu nascimento, teve os grandes nomes. Mas se a gente olhar a história dos festivais, mesmo o Coachella, o Bonnaroo, o Lola, eles não tinham festivais um pouquinho mais alternativos. Eu não estou falando de voltar para o alternativo. Estou falando que não necessariamente precisa depender de uma grande estrela, como se foi montando lá o cartaz nesses últimos anos. E isso vai fazer também com que se abram milhões de possibilidades para novas experiências de entretenimento. Né? Por exemplo, se a gente olhar para o que a gente já está fazendo no Brasil. A gente sempre apostou muita coisa do parque temático, né? Tem os brinquedos, tem outras coisas acontecendo. No Brasil, esse ano, a gente tem um musical, à la Broadway, feito por nós. Então, aqui a gente tem o palco Digital Stage, que são os sucessos do digital. Então, a gente vai trazendo novas formas de entretenimento para que os instagramáveis, as coisas giras de se ver, para que seja um lugar de alegria, de diversão, né? Quando você vai para a Disney, você não vai só para ver o Mickey, né? Você vai para ver tudo aquilo e brincar naquilo tudo. Em termos de modelo de negócio, modela um bocadinho a Disney? Faz muitas vezes essa referência? Não, gente, nós sim. Festivais não. Sim, vocês Rock in Rio. O Rock in Rio é totalmente Disneyland, o foco. Que maravilha. A Roberta
apesar desta, obviamente, colagem ao Rock in Rio e viver isso, a Roberta é uma empresária que também tem outros negócios. E queríamos deslindar aqui, já teve alguns outros negócios. Que negócios é que teve? Em que áreas? Para quem não conhece este lado da Roberta. E depois perguntar-lhe que aprendizagens é que retirou de cada um deles. Então, em termos de negócio, o meu primeiro negócio como sócia foi a Dream Factory, que é uma empresa de produção de eventos. No início, a gente fazia... A Dream nasceu em 2001, pós a minha primeira edição trabalhando no Rock in Rio. E a gente fazia eventos proprietários, são os eventos que a gente cria, mas muitos eventos corporativos, né? Os eventos, os congressos para as marcas, etc. A Dream hoje foi se especializando cada vez mais em grandes projetos proprietários. Então, faz a Maratona do Rio, faz alguns festivais, faz coisas, né, não da dimensão do Rock in Rio, mas faz outros projetos. Faz o Arte Rio, que é uma feira de arte do Rio, faz o Carnaval de Rua, etc. Então, a Dream, e eu continuo sendo sócia da Dream, mas desde 2005 já não sou eu que lidero. Hoje tem um dos meus melhores amigos, é presidente da Dream, é nosso sócio, é muito bacana ver que ela está bem entregue. E o meu irmão mais velho é um dos diretores e sócios da Dream também. Então, esse foi o primeiro. O desafio com a Dream Factory foi que eu, dentro da minha juventude e da minha ingenuidade, eu continuo tendo as duas coisas. Eu queria fazer uma empresa que fosse um modelo. E muito dessa coisa do mundo melhor, que é a minha cena. E, de repente, quando você é empresário, você não dá para fazer tudo tão incrível como você gostaria, porque existe uma coisa que é o negócio que precisa funcionar. Gestão de pessoas super difícil. E eu tive uma experiência lá no início, eu tive duas, mas nesse caso já na Dream, de trabalhar com uma amiga. E foi muito frustrante, porque ela me convenceu a querer fazer a Dream Factory, porque eu não queria, quando terminou o Rock in Rio, eu queria ser assistente de produção de alguém, porque eu achava que eu não estava pronta. Eu não quis ser empresário, foi assim meio no susto, porque acabou o Rock in Rio, tinha dado certo a gente montar uma unidade de produção separada, tinha eu da família apaixonada por produção, e no dia seguinte, foram 3 dias depois do Rock in Rio, eu não estava nem raciocinando ainda, vem lá meu pai, meu tio, minha irmã, vamos fazer a Dream Factory. Ainda vinha com esse nome inspirado em Spielberg, sei lá. Cara, aquilo foi tão assustador, mas calma, eu quero trabalhar para alguém, não quero eu comandar coisa nenhuma. Então, isso foi o processo de ser empresário, de ter que olhar o pacote completo e não só uma tarefa, foi assim um choque. E esse choque ficou um pouquinho mais desafiador quando, tendo uma amiga trabalhando comigo, que foi quem me convenceu a querer fazer a Dream Factory, dentro desse sonho de fazer uma empresa modelo, sabe? Que no meio do caminho foi ficando muito frustrada porque não dava para fazer tudo. E me cobrava muito isso. Isso foi ficando extremamente frustrante, desafiador. Ainda assim, eu sou, mas era muito teimosa. Então, o que aconteceu com os meus sócios, como a Dream Factory era uma coisa pequenininha e a empresa principal era a Artplan, a agência de publicidade, eu consegui, com a minha teimosia, também afastar eles um pouco. Então, por exemplo, eles queriam fazer um portfólio da Dream. E queriam colocar que a Dream Factory fazia o Frank Sinatra, que foi o show que meu pai fez em 1980, o maior show da vida do Sinatra. Queria que a Dream Factory botasse ali, que fazia Rock in Rio. E eu fazia que nem pensar, porque a gente não investiu numa empresa. Vai lá e faz uma empresa. Eu e umas crianças. E essa se alguém bate aqui na porta e me pede para fazer um negócio daquela dimensão, eu não sei fazer. Claro. E eles não estão aqui. Eles estão cuidando da agência. A gente levou 4 anos para conseguir fazer um portfólio. Eu não deixei fazer. Até o momento em que eu senti que pode agora para bater na porta que a gente faz. Né? Então, teve um tempo de decidir investir em profissionais mais parrudos, já que é para ter né, possibilidade de fazer coisas mais desafiadoras, ou eu tenho a equipe, ou isso aqui é papo boi dormir, né, como a gente diz. Então, teve ali uma série de desafios. Depois, a gente veio para Portugal, a Dream continua a sua jornada. Hoje, o que a gente tem organizado é que o meu irmão, muito diferente de mim, o do meio, né? O Rodolfo quer cada vez mais, ele adora muitos funcionários, muitas empresas, ele está fazendo uma jornada incrível onde o mercado da publicidade mudou muito, né, ao longo dos anos. E o que ele foi fazendo brilhantemente foi, ele e os sócios, etc., foram
criando spin-offs, né, de olhares. Por exemplo, o digital, quando estava nascendo, era esmagado dentro da agência de publicidade quando tinha a mídia tradicional como maior força. Claro. Então, foram virando spin-offs, dando sociedade aos principais executivos. Então, hoje, eles têm um ecossistema de 17 empresas focadas em comunicação, experiência e entretenimento, né, em várias ferramentas. E lá vai ele, feliz e contente, abre, fecha a empresa, aquilo é uma coisa louca, e eu fico olhando para aquilo tudo. Então, hoje eu sou sócia dessa holding, mas não executiva. Ok. Mas chegou a ter uma empresa também de brigadeiro? E aí fiz essa experiência mais recente na pandemia, Ok. para estimular uma amiga que estava numa jornada de mudança de carreira em Londres. E fiquei brincando, vamos fazer... Ela abriu a Brigadeiro Gourmet UK. E eu comecei a brincar de fazer em Portugal. Mas não era para abrir mesmo. Era só uma cenourinha que eu queria que ela tirasse o foco do momento difícil. Sim. E pensasse numa coisa mais potente à frente. Bom, entre esse momento e o momento seguinte, já estava eu encomendando embalagem, produzindo marca, não sei o quê. Foi uma experiência giríssima. E uma das coisas mais bacanas da Brigadeiro é que eu fiz coisas que eu nunca fiz nas minhas empresas. Então, eu tratava de funcionário, de contrato, né, para a parte de pessoal, de compras de fornecedores, né? E ao mesmo tempo que desenvolvia produtos junto dela, que é o lado de desenvolvimento de produto, mas todo mundo que tiver ideia vem. Aí tinha que fazer fotografia dos produtos, faz Alguma coisa que a fotografia. Roberta não faça? Bicho, eu acho que tem uma coisa muito boa em ser produtor de evento. Produtor de evento basta ser uma pessoa com vontade, proativa e saber fazer contatos. E aí a gente vai resolver o que for para resolver, é o que vai agora, né? Então eu acho que faz um pouco isso. Então foi uma experiência muito bacana. Descobri coisas importantes sobre mim que eu achava... Um compromisso que eu tinha comigo a gente vai fazer isso, mas que eu tinha 2 amigas sócias, a Kátia em Londres e a Catarina aqui. Eu falei assim, eu preciso que... O grande prazer que eu tive era um negócio que nascia sem a responsabilidade, sem o peso do Rock in Rio, porque eu comecei num projeto muito grande, com medo de sujar a imagem do meu pai, que tinha uma carreira brilhante antes de eu chegar perto, né? E continua, graças a Deus. Mas não tinha esse peso. Falei, dá para fazer uma coisa que pode crescer devagar, que não tem essa... tem que crescer, tem que ser grande, maior do mundo. Isso para mim, assim, agora, se em algum momento não ficar bom, a gente abre mão. Isso era uma coisa que... Mas daí, se eu ia saber fazer, era outra coisa. Aí descobri uma coisa importante. Eu não lido com leveza com nada que eu tenha responsabilidade. E percebi como é que eu sou como mãe, né? Ficou tudo mais claro. Nada que eu sinta que é muito importante, que tenha responsabilidade com alguém, não é leve para mim. Não estou dizendo que isso é bom, estou dizendo que é assim. E a Brigadeiro, quando você come um negócio, é um produto que você põe dentro do seu corpo. Cara, aquilo é um negócio, mas não só da segurança alimentar, que a gente tinha um compromisso muito grande, mas eu sou fã de Brigadeiro. Quando eu vou numa marca de Brigadeiro, eu quero aquele Brigadeiro. Quando eu vou se o Brigadeiro é feito hoje, se eu comer 2 dias depois, ele não é o mesmo Brigadeiro. Ele não está estragado. Mas ele está mais açucarado, ele vai mudando aos pouquinhos. Não, continua bom, mas vai mudando. Então, para mim, aquela qualidade do produto, aquilo era uma psicose. Sim, uma obsessão já. Então, não, e tem que ser uma obsessão positiva, mas tem que ser assim. Então, quando começa a voltar os festivais, a minha dedicação começa a ficar... Aquilo, por um lado, eu comecei a ver que eu usava a Brigadeiro como escape dos assuntos difíceis que eu tinha que lidar, porque fazer planilha... Né? Eu sou zero matemática, eu em números, esquece, não vai acontecer. Mas fazer planilha assim, que você não tem que pensar muito, jogar informação, aquilo parece para mim uma meditação. Não eram planilhas né, cheias de forma. E eu percebi que eu comecei a escapar, que aquilo era mais fácil para mim do que lidar com as coisas que eu precisava lidar. E aí o tempo começou a ficar estranho e eu não tinha mais a dedicação de ficar controlando tudo, né? E nem era o sonho da minha vida. Então a pergunta foi, o propósito da minha vida é vender brigadeiro? Não, é comer brigadeiro. Então foi, cara, aí conversei com as meninas também, a Catarina é advogada, a Kátia está em Londres. Falei, eu não consigo mais, porque não vai ser isso o meu dia a dia. Claro. Querem ficar? Porque a gente começou a ter venda muito maior do que a gente pensava. A gente achava que ia fazer uma meia dúzia de bolos. Os números eram uma barbaridade. Tive que montar cozinha industrial em casa, na garagem, né? Uau. Equipe. A gente chegou até 10 funcionários. Não.
E de repente já não era aquela coisa pequenina e Não, estava... aí Sim. precisava de ter, assim, o que eu aprendi sobre aquele negócio ou ele é caseiro e você faz, você com seu talento Uhum. com algumas pessoas que te apoiam pontualmente, ou você cresce. Uhum. A gente estava num momento que a gente precisava acelerar, de repente abrir uma loja, fornecer para maiores eventos. Não, Claro. não, E não ia teve que fazer a acontecer. escolha. Já estamos aqui só a terminar. Eu perguntava-lhe, Roberta, o que é que ainda lhe falta fazer? Puxa, uma porção de coisas, né? Não sei quais elas são. Mas, cara, estamos só a meio do caminho. E trabalhar com a família é mais É bem desafiador. difícil ou... Eu acho que traz muitas vantagens, né? Uhum. Eu acho que não tem um nível de confiança. E também não é qualquer família, né? Mas pronto, a gente Sim. tem uma relação muito unida, de muito amor. Mas é desafiador porque você não tem limite, né? Não tem aquele respeitinho ao seu... Cara, o maior guerreiro disso tudo é para meu pai, né? Porque botou a gente para trabalhar cedo, deve ter ouvido uma quantidade de barbaridade, Sim. tem a paciência de Jó. Eu trabalho, o Ricardo, a gente trabalha junto. É muito difícil você não fazer reunião dentro de casa, né? Porque você acaba... Sim. Você se distraiu, já está falando de trabalho. Então, tem aqui um desafio. Por exemplo, o que eu senti com meu pai, muitas vezes, era que eu não tinha nem o pai, nem o presidente. Porque o presidente não atuava da mesma forma que eu não atuava com ele, como se ele fosse meu presidente. Ele também não me tratava como uma funcionária padrão, né? Sim. Qualquer. E com o pai, eu não ia lá pedir o apoio que eu queria do pai, porque achava que ia estar passando para ele a minha responsabilidade de tomar uma determinada decisão. Então, Viver enrascado. nesse limbo. Mas depende de como a gente Sim. lida, né? Eu Sim, acho sim. que isso não é uma verdade absoluta. Assim, tem muito a ver com as escolhas que individualmente a gente faz. Claro. Né? Eu vejo pessoas que trabalham... Meu irmão e meu pai trabalham juntos de uma forma muito mais fácil e são mais parecidos. Não param, não se importam de falar o tempo todo de trabalho. Eu não gosto. Qual é não que é o vá seu para minha escape? casa no fim de semana falar de trabalho, bicho. Como é que equilibra, então? Onde é que é o escape? Porque neste momento está no escape olho é do furacão, não é? Meus filhos, Ok. a pandemia me trouxe a possibilidade, o aprendizado de conseguir ser mais mãe. Uhum. Então, hoje não consigo mais todo dia, mas pelo menos uma vez por semana. Se eu conseguir 2, eu vou buscar as crianças na escola, eu vou buscar no futebol. Então, assim, eu chego para jantar com eles praticamente todo dia. Não tem mais isso de que chego para botar na cama, né? Então, isso é que me alimenta. Os meus amigos me alimentam, os meus cachorros, meus gatos me alimentam, da risada, caminhadas. Então, assim, é todo o resto. O trabalho eu gosto muito do que eu faço. Mas não pode ser o meu todo dia. Muito bem. Nós já estamos a terminar, mas no final nós temos aqui o que chamamos um quick quiz. Ai, Jesus, Então, mano. então temos Vou até aqui, beber temos aqui umas 10 perguntinhas que eu vou-lhe pedir que responda assim o mais rápido que conseguir, no sentido do que lhe vier à Tá bom. cabeça. Algumas Manda. coisas pode-se recordar ou não. O que é que comprou com o primeiro ordenado? Não vou fazer a menor ideia. Não vou saber, mas eu lembro que comecei a pagar a gasolina do carro, né? Foi rápido, meu pai deixar de pagar a gasolina. Qual foi o melhor investimento que já fez? Comprar meu apartamento. Muito bem. E o pior investimento que já fez? Sabe que eu acho que a gente não acho legal julgar uma decisão anos depois, porque naquele momento foi a melhor decisão que você tomou. Então, não sei, não tem nenhuma marca assim, não. Assim, cara, se foi ruim, foi ruim. Página virada. Ok. E qual é que é aquela compra que a faz perder a cabeça? Qualquer coisa de Disney. Brinquedos, bonecos. E há algum montante que a faria deixar de trabalhar? Não. Qual é que é o hábito fora de comum ou alguma coisa sui generis que gosta de fazer, mas que ninguém sabe? Que ninguém sabe? Sei lá. Eu gosto de pintar, gosto de desenhar. Sabe o que eu ganhei de aniversário? Okay. Uma mesa de desenho. Daquela toda... Quem tá usando, na verdade, é a lua. Mas pronto, eu vou chegar lá. Muito bem. E melhor compra por menos de 100 euros que já fez? Uma porção? Um monte. Eu não sou uma pessoa de marcas. Eu sou marcas que eu adoro, mas em geral não são as marcas né? Não são as marcas muito sofisticadas. Pô, mas tô sempre fazendo compras ótimas por menos de
de 100 euros. Olha, meu blazer da C&A. Maravilha. E qual é que é o objeto que não venderia por dinheiro nenhum? O meu Mickey, tem uma estatuazinha de Mickey que fica com a mão assim. Ok. E o melhor conselho financeiro que recebeu e foi de quem? Olha, o forte da casa não era conselho financeiro, não. Mas a minha mãe sempre ficou muito em cima da gente de poupar, de não gastar tudo. Então, acho que é importante, né, que a gente possa, porque eu acho que a poupança traz possibilidades. Ela não restringe possibilidades, né? Porque a gente pode achar que isso é uma restrição naquele momento, mas na verdade, quando você consegue poupar um pouquinho, você às vezes consegue realizações que se você estivesse gastando todo dia, você não ia depois chegar lá, ia ser muito mais desafiador. E que ensinamentos sobre gestão financeira espera passar aos seus filhos? Eu acho que acima de tudo é que o dinheiro não é tudo. Eu acho que é mais importante entender o valor das pessoas, respeitar o dinheiro pelo valor que ele tem, especialmente porque tem muita gente que não tem. Então, a gente tem que ser muito responsável e muito gratos por todas as possibilidades, desde saúde ou materiais, não importa. A gente tem que estar sempre muito grato e sempre partilhando muito. Eu acho que o mais importante para mim é que eles saibam compartilhar, que eles saibam incluir pessoas dentro dos bens, e bens sejam eles quais forem, né? Seja através de um sorriso, da alegria, mas que eles tenham esse cuidado com o entorno e com as pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigada, Roberta. Foi um Obrigada. prazer tê-la aqui e agradecer então a quem esteve a ver e ouvir este podcast. Já sabem, podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Vão encontrar os links na descrição deste episódio. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go. Honey.